Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Como é que está tratando aí essa praga do coronavírus aí? Então, Silvio, mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui. O coronavírus, ele veio, para questões contábeis aqui, a profissão, os colegas, a gente está muito ansioso, de certa forma, gerou um pânico para todos, né? Então, a gente tem conversado com os colegas, tem visto que existe uma grande demanda e uma grande preocupação. Por quê? As empresas estão dispensando pessoal, a infraestrutura dos escritórios está tendo que tomar algumas medidas, álcool gel e tudo mais. Os colegas têm notado que esses produtos têm faltado e estamos indo para home office. O que a gente tem enfrentado, Silvio? A gente tem enfrentado as seguintes situações: pagar folhas de salários, cumprir prazos e obrigações acessórias e, ao mesmo tempo, ter que trabalhar em casa, não tendo uma estrutura, às vezes, adequada. Então, a gente tem que estar se reinventando. O governo federal, agora, recentemente, lançou as medidas estruturantes e conseguiu dar um benefício para os micro e pequenos empresários através do Simples Nacional, prorrogando, na verdade, o pagamento, né, dos meses de março, abril e maio para o final do ano, né? Entretanto, esses valores eles se referem somente aos tributos federais. Nós, contadores, ainda temos a obrigação de fazer essas apurações. E como contador, nós temos que ter o contato direto com esses clientes e tudo mais. Então, a gente entende e pede assim, que cada vez mais os nossos órgãos, por mais que tenham já se manifestado, junto ao Ministério da Fazenda, ao secretário da Fazenda do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, para que prorrogue essas declarações, porque isso aí afeta diretamente os contadores. E agora, em época de imposto de renda, nós temos 30 de 4 que entregaram as declarações de imposto de renda. Então, o profissional de contabilidade, ele lida diretamente com documentos e pessoas. Então, as pessoas elas têm que ir várias vezes no escritório do contador e, com essas medidas agora, com esses protocolos de saúde do coronavírus, isso daí tem alarmado e tem deixado os contadores muito preocupados. Então, a gente pede e reforça que os órgãos, Federacom, Sescom, CRC, o próprio Sindiconta, o Giovanni já se manifestou com esses órgãos pedindo a prorrogação, pedindo, né, a dilação de prazo para essas declarações, que isso é muito importante para a nossa classe, é muito importante. Sim. Cristiano, uma das grandes preocupações que se tem naturalmente é com a saúde das pessoas, que exige este confinamento, esta parte assim de pelo menos não ter aglomerações. Como nós estamos aqui agora, não é? Com uma distância regulamentar, não tem nenhum problema de contato, etc. e tal, tá? E aí tu tocaste numa situação muito importante, que é vai na contramão do cliente ter que ir no escritório levar documentos e conversar com o profissional, tá? Como é que tu vê dentro desse cenário, tá? E aí é uma questão que sai da preocupação da saúde e entra noutra preocupação que é a econômica. Tá? Como é que tu vê assim, esse cenário? Esse cenário, ele a mim parece bastante preocupante, até um pouco alarmante, não é verdade? Com certeza, Vilmar. Nós recebemos muitas ligações, assim, tanto de colegas quanto de empresários, pequenos empresários, que acredito eu que vai ser a parcela que vai ser mais afetada. Com esses protocolos da saúde, aí, de isolamento, esses empresários eles vão tender a diminuir o seu movimento ou parar. Entretanto, como é que se faz? A preocupação deles, Cristiano, como que nós fazemos? Nós temos os nossos empregados, dispensamos, não dispensamos, temos que pagar, não temos que pagar, e os tributos, e esses documentos, como é que eu faço, como é que eu te entrego, como que nós vamos processar essas situações? Aí vem os aluguéis dos imóveis também, uma série de outros encargos fixos, né? Perfeito. Então, por mais que o governo federal tenha publicado algumas medidas e vão vir novas, e tenha injetado alguns bilhões na economia para ajudar, eles talvez sejam insuficientes, porque a gente está visualizando um cenário que é um cenário em escala, um cenário que ele vai aumentar. E essas empresas paradas, a economia vai
e de certa forma, engessar, né? Até a própria questão aqui de prorrogação de prazos do Simples de março, abril e maio, mas é um faturamento que praticamente vai ser mínimo. Quer dizer, essa prorrogação ajuda um pouco, mas é sobre um valor pequeno, não é? Tem que haver, eu entendo, medidas muito mais contundentes, não é? No sentido de como lidar com as folhas de pagamento, como lidar com as locações, que são dois pesos enormes dentro de uma estrutura, principalmente para os pequenos. Não é? Aliás, na palestra ontem, o Paulo Guedes, na reunião ministerial que houve lá, o presidente Bolsonaro fez com todos os ministros, foi muito bem detalhado esse aspecto. O Paulo Guedes disse assim, olha, nós estamos agora um acompanhamento, tem uma comissão acompanhando, essas não serão só estas medidas, nós vamos acompanhar o desdobramento da crise. E com certeza, essa questão de prazo, inclusive do imposto de renda, vai ser mexido, né? Então, isso assim, pelo volume de declarações, pelo movimento que se tem em escritórios e tudo mais, e pelo prazo, né? A gente sabe que o brasileiro, ele deixa para o último momento. E a gente daqui a pouco vai estar enfrentando o pior da crise do coronavírus ou saindo dela. Então, a gente ainda vai ter que estar mantendo um certo protocolo. Então, a gente pede, isso aqui, assim, as nossas entidades, elas têm que lutar e têm que insistir nisso. Os pequenos empresários, eles tiveram também um diferimento, foi anunciado diferimento de FGTS 3 meses, sim, isso mesmo. né? Redução de 50% do Sistema S. Então, são medidas paliativas, como tu bem colocou. Cristiano, não tem faturamento, o que isso vai afetar de fato? De fato, ele vai minimizar um percentual pequeno. Entretanto, a gente também espera que o governo do Estado do Rio Grande do Sul possa também agregar a parte estadual, porque aqui a gente teve uma medida que ela é uma parte, que é só a parte federal, a gente tem a parte estadual, que hoje o contador ele também não sabe como que isso vai se desenvolver, porque tu vai fazer uma declaração e uma parte tu não recolhe, outra parte tu recolhe em um documento único de arrecadação. Coloca uma coisa muito importante, que é a adesão, a inclusão dos governadores nesta crise também. Porque é muito fácil tu chegar e atribuir com muitos governadores, não, a coisa é com o governo federal. Não, o governo federal tem a sua parcela de culpa entre aspas, a sua parcela de responsabilidade, mas também os estados têm, né? Quer dizer, não é só o governo federal. Exato, Silvio. Exato, porque hoje a gente tem uma parcela grande do Simples, que é a ICMS, dos comércios. Então, essa parcela não sendo, de certa forma, diferido o pagamento para mais adiante, mesmo que seja pouco, ela vai afetar, porque o micro e pequeno empreendedor, ele vai ter um faturamento baixo, faturamento reflexo, alguma coisa que vá ficar ainda, né, trabalhando conforme a gente sabe que esses decretos de calamidade, né, eles paralisam, de certa forma, várias operações. Algumas continuam. Tem um caso, por exemplo, Caxias do Sul, a prefeitura decretou ontem, baixou um decreto, né, do executivo, fechando os shopping centers, as lojas de shopping centers. Só ficaram farmácias, clínicas, restaurantes, supermercados, alguma coisa assim. O resto tudo paralisado, não é? Agora, Silvio, como é importante, primeiro assim, como é complexo tratar com essas questões tributárias, fiscais, etc. Prazos, percentuais. Agora, mais ainda importante é ter o profissional ao lado, né? É verdade, isso aí. O governo federal teve algumas medidas muito interessantes. Ele desonerou o IPI para produtos importados em que estejam ligados ao combate ao coronavírus. Porque 80% dos princípios ativos dos medicamentos que vão combater esse tipo de doença são importados, 80%. Realmente é uma percentagem grande. Então, os produtos médicos hospitalares também foram reduzidos a zero. Momentaneamente, claro que o decreto ele se vale disso, né? E, inclusive, os produtos nacionais que sejam abastecidos para essa finalidade de combate ao coronavírus. Então, é louvável e é uma coisa muito boa que foi feita no governo federal. Esperamos que daqui a pouco os governos estaduais também se mobilizem para este tema, né? Que seja, assim, ao combate ao coronavírus. Porque é um lapso temporal curto. Eu acredito que sim, Cristiano, porque a gente está vendo, inclusive, esse movimento também dos governos municipais. Também estão se mobilizando. Agora, claro, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto toda a sociedade, seja ela civil, seja ela política, classe política, enfim, toda a sociedade precisa, né? Algum recado a mais aí,
para o profissional, né, da área, não? Sim, eu gostaria que todos os profissionais, se possível, eles entrassem em contato com seus representantes, pedissem, né, a intervenção nestes prazos, porque vão ser muito importantes para os pequenos empreendedores contábeis, para aqueles profissionais que estão trabalhando em home office, porque a gente não sabe ainda como que vai funcionar essas estruturas home office. A gente sabe que a internet ela é complicada, a gente sabe que toda a estrutura está no escritório. Demanda, né? Com toda essa demanda que vai haver. Então, essa mobilização ao CRC se manifestar mais, ele já se manifestou, mas ele se manifeste com mais afinco, ao Sindiconta, que a gente sabe que está trabalhando nisso, a Federacom, a Procon já se manifestou positivamente, ao CFC. Então, assim, todos os órgãos representativos que eles, de fato, neste momento, eles se engajem e se dediquem exclusivamente nessa situação para defender o profissional e a profissão contábil. Tá bom. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui e até as próximas semanas. Muito obrigado, Silvio. Obrigado. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade.